Você gostaria de entender o que se passa na cabeça de uma pessoa ansiosa? Para a gente poder entender a ansiedade, a gente precisa compreender o funcionamento da mente humana. E aí eu vou te falar 4 palavras que são fundamentais para a gente compreender esse funcionamento mental. Se você quiser até anotar, né, pegar uma caneta e um papel e anotar essas 4 palavras, fica mais claro ainda para você entender, tá bom? A primeira palavra é situação. A segunda palavra é pensamentos automáticos. A terceira, sentimentos, emoções e reações fisiológicas. E a a quarta palavra da sequência é comportamentos, ok? E aí, para ficar ainda mais claro para a gente entender esse funcionamento da mente humana e o mecanismo da ansiedade, eu vou te contar uma história, né, de uma personagem chamada Maria. O nome da personagem é fictício, mas a história é real, tá? E aí depois desse vídeo, você vai entender perfeitamente o que se passa então na cabeça de uma pessoa ansiosa. Então, a Maria, ela tem transtorno de ansiedade generalizada, que é um tipo de transtorno de ansiedade em que a pessoa tem preocupações excessivas, constantes, a respeito de várias coisas ao mesmo tempo, e ela tem muitos pensamentos, ela não consegue, ela tem muita dificuldade de controlar os próprios pensamentos negativos, pensamentos catastróficos, ela está sempre achando que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, tá bom? E a Maria é casada e num dia de sábado o esposo disse que ia num churrasco com os amigos do futebol e falou para ela que retornaria às 14 horas, porque ele voltaria para ajudar ela na limpeza da casa. Então, quando chegou por volta de meio-dia, a Maria já começou a ter pensamentos do tipo: será que ele vai chegar no horário? Será que ele não vai se atrasar? Será que ele vai cumprir o prometido? Quando ela começou a ter esses pensamentos duvidosos, ela já começou a ter alguns sinais de ansiedade, porque até então ela estava tranquila. Tá? Infelizmente, o marido da Maria não conseguiu cumprir o combinado e acabou se atrasando. Então, a partir do horário que ele se atrasou, que seria às 14 horas, né, o horário que ele ia chegar, então ela já começou a ter uma série de pensamentos do tipo assim: nossa, ele não cumpriu o combinado, ele é irresponsável, ele não se preocupa comigo, ele não tá nem aí, ele não deu nenhuma satisfação. O que será que ele tá fazendo? O que será que aconteceu? Será que foi algum acidente? Será que ele mentiu? Será que ele tá no churrasco mesmo? Nossa, eu não posso aceitar isso. E aí foi, né? Imagina quantos pensamentos ela teve. E o que acontece? Quando ela começou a ter esses pensamentos automáticos diante da situação que foi o marido ter se atrasado, né? Então temos aí a situação, que é a primeira palavrinha que eu falei. Começou a ter uma série de pensamentos automáticos, pensamentos negativos, né? Que é a segunda palavra. E esses pensamentos geraram em Maria o quê? Sentimentos, emoções e reações fisiológicas. Então ela sentiu muita raiva, ela sentiu ansiedade, ela começou a ter taquicardia, então o coração ficou acelerado, ela teve tremedeira, ela sentiu boca seca, o estômago embrulhou. Então foram as reações fisiológicas. E as emoções, os sentimentos foram a raiva e a ansiedade. E aí, então, qual que foi o comportamento da Maria? E aí a gente tá já na quarta palavra, né? Então, qual foi o comportamento dela diante disso? Ela não se contendo e querendo dar um fim nesses sentimentos que estavam insuportáveis, então ela estava experimentando uma angústia muito grande já. O que ela fez? Ela pegou o celular e passou várias mensagens no WhatsApp. Sem pensar, acabou escrevendo algumas coisas sem pensar para ele, umas acusações, né? E, assim, o alívio ela sentiu um certo alívio momentâneo, mas os sintomas da ansiedade persistiram. Quando o marido chegou e explicou para ela o que tinha acontecido, ele estava muito tranquilo e bastante sincero e falou para ela o seguinte: olha, eu me atrasei porque aconteceu tal coisa e eu não senti necessidade de te avisar. Eu achei que você ia entender, né, quando eu fosse te explicar. Então não aconteceu nada. Então aí a gente percebe como que é a mente de uma pessoa ansiosa, né? Ela antecipa as coisas de um modo muito negativo. E aí aciona esse mecanismo cerebral, esse mecanismo mental
né, da ansiedade. Que esse mesmo mecanismo que eu expliquei das 4 palavras, ele serve para qualquer outra situação. Num caso de depressão, por exemplo, vai ser a mesma sequência, que é uma situação, pensamentos automáticos, sentimentos, emoções e reações fisiológicas e um comportamento, tá? Então, é através do entendimento desse esquema que ocorre o tratamento psicológico, né, o tratamento dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a que eu trabalho, né? Então, é dessa forma que a gente entende. E aí a gente vai interferir aonde? A situação a gente não pode mudar. Uma situação já aconteceu, ela acontece e ela vai continuar acontecendo. Outras situações a gente não tem domínio sobre elas, concorda? Mas a gente pode interferir nos pensamentos automáticos. E é aí o centro do tratamento, né? Tanto nos pensamentos automáticos quanto lá nos comportamentos. Por quê? Porque as reações fisiológicas, os sentimentos e as emoções, também a gente não consegue controlar elas. Elas são resultado do quê? Dos pensamentos, da forma como eu interpreto a situação ocorrida, né? Então, por que o nome da terapia é terapia cognitivo-comportamental? Cognitivo tem a ver com pensamentos, com cognição, né? Raciocínio. E comportamental por quê? Porque a gente pode também mudar os nossos comportamentos. Então, é as duas coisas junto, né? Então, é isso que eu queria que você entendesse, né? O que se passa na cabeça de uma pessoa ansiosa a partir desse raciocínio. E aí fica muito mais fácil da gente compreender e intervir, tá bom? Se você gostou do vídeo, você pode deixar uma curtida ou compartilhar. Compartilha com alguém, né? Alguém que quer entender melhor o mecanismo da ansiedade. Ou se você sofre de ansiedade, passa para alguém que você gostaria de explicar, né? Então, o que se passa com você, tá?